Olá, aqui é o professor Piscini e hoje eu estou aqui para responder a pergunta: como fazer um resumo? Você também tem essa dúvida? Você também fica perdido na hora de fazer um resumo? Então fique de olho nesse vídeo que eu vou ensinar como fazer um resumo. A dúvida de hoje foi enviada pelo Wellington Aparecido, de Presidente Prudente, São Paulo. A pergunta dele é: professor, bom dia. Gostaria que o senhor explicasse a forma que se faz um resumo. Acho muito complicado de encontrar as chamadas palavras-chave. Como seria o resumo para se colocar em mapas mentais? É do mesmo modo? O senhor acha necessário fazê-los ou seria melhor apenas ler os conteúdos teóricos várias vezes? Um abraço, Wellington, Presidente Prudente. Bem, vou responder primeiro as outras perguntas antes de falar propriamente dito dos resumos, tá? Primeira coisa aqui, o senhor acha necessário fazê-lo? Aqui você pergunta dos mapas mentais. Como seria o resumo para se colocar em mapas mentais? É do mesmo modo? Não, tá? Mapas mentais e resumos são coisas totalmente diferentes. Resumos, quando utilizado para estudar, como assim para estudar? Resumo para estudar é você resumir um texto para poder conseguir memorizar, colocar em prática. E tem aquele resumo que você tem que entregar para o professor. Faça um resumo do livro tal. São coisas diferentes, tá? Então eu vou me concentrar nesse resumo para estudar. Resumos e mapas mentais, eles podem até ter a mesma ideia, só que são estruturas diferentes. Enquanto mapas mentais, ele foi desenvolvido para favorecer o seu aprendizado utilizando outros tipos de prática, como o desenho, como o esquema diferente. O resumo não, o resumo é geralmente linear e você coloca as palavras-chave. Só que ambos têm a mesma função, só que são diferentes, tá? Então lembre-se sempre disso. O senhor acha necessário fazê-los ou seria melhor apenas ler os conteúdos teóricos várias vezes? Não faça isso, tá? Não fique só lendo o conteúdo teórico, porque isso você acaba caindo na decoreba. Já falei disso num outro vídeo sobre memorização. E a decoreba, o que vai acontecer? Você pode até decorar o texto, só que não vai ser muito útil na hora de você fazer a sua prova. O ideal é você colocar em prática o que aprende e raciocinar sobre o que aprende. E como que você faz isso? Colocando em prática através de mapas mentais, resumos, esquemas, diagramas, desenhos, etc. Então não apenas leia, tá? Faça no caderno um mapa mental, um resumo. Nesse caso específico aqui, nós estamos falando de resumo. E acho muito complicado de encontrar as chamadas palavras-chave. Palavras-chave dentro de um texto é o quê? São as principais palavras que aquele texto tem. Por exemplo, se eu for ler um texto sobre como surgem as maçãs, eu já tenho uma ideia. O título já me dá algumas palavras-chave. Surgir e maçã. Ou seja, a origem das maçãs e as maçãs. E ao você ler o texto, você consegue captar a ideia principal. Uma vez que você consegue captar a ideia principal, você consegue retirar dali algumas palavras-chave que facilitam o seu entendimento depois. O que poderia ser palavra-chave num exemplo sobre esse texto? Poderia ser maçã, árvore, folha, caule, macieira. São palavras-chave que poderiam ter nesse texto. É óbvio que eu estou fazendo aqui um exemplo hipotético, né? Depende muito do contexto do texto que você está lendo. E o que não seriam palavras-chave que você poderia descartar? Por exemplo, que tivesse pouco a ver com o texto. Seria, por exemplo, pedra, prédio, carro, pessoa, se tivesse no texto, é lógico, né? Então, compreenda que a palavra-chave ela está muito ligada à ideia central do texto e facilita o quê? A sua memorização. Compreendeu? Agora que eu respondi essas dúvidas, eu vou passar um esquema rápido de como você faz um resumo. Um resumo que é muito útil assim para estudo, tá? Aqui eu não estou falando de resumo no caso de trabalho, igual eu já havia dito. Então, a primeira coisa que você faz é fazer uma leitura rápida. Essa leitura rápida é o quê? Para você pegar a ideia central, já preparar o seu cérebro já para raciocinar na informação, já concentrar naquilo que você está fazendo. Uma vez que você faz isso, o que você faz? Separa as palavras-chave. Olha as palavras-chave aqui que você falou que tinha dificuldade, né, Wellington? Então, agora que você já sabe identificar as palavras-chave, você pega elas, seleciona e coloca no seu texto. Escreve. Depois que você pegou as palavras-chave, você contextualiza, ou seja, você dá conceitos-chave. Então, por exemplo, maçã. A maçã surge tal, tal, tal. Lê um parágrafo do que você entendeu e coloca com as suas palavras. Coloca para o seu cérebro para raciocinar sobre isso. Uma vez que você fez isso, colocou as palavras-chave, os conceitos-chave, dá uma lida, vê se ficou de fácil compreensão. Se você lendo aquele resumo, você conseguirá estudar através dele, revisar através dele.
Então pronto. Se não tiver bom, você adiciona mais informações. Se tiver bom, você simplesmente termina e está pronto o seu resumo. Certo? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Espero que tenha te ajudado a aprender melhor, que você com essa dica consiga melhores resultados com seus estudos. Então eu convido você a deixar a sua pergunta também. Aqui embaixo tem um link para o professor Piscine Responde. Deixa sua pergunta, deixa lá seu nome, sua cidade. Eu faço um vídeo como esse respondendo a sua pergunta. E se você quiser também curtir a nossa página no Facebook, é muito bem-vindo a curtir a nossa página no Facebook. E deixe um joinha aqui se você gostou desse vídeo, assine o canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!